Olá e sejam muito bem-vindos ao Link Books. Eu sou a Cristina e este é o canal onde se leem livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje o tema deste vídeo é o conto de Nikolai Gogol, Diário de um Louco. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo. Vou então falar-vos um pouco sobre este conto de Nikolai Gogol, Diário de um Louco, que surgiu mencionado numa peça de teatro chamada A Gaivota de Anton Chekhov. Foi aqui nesta edição que reúne 4 peças de Anton Chekhov que encontrei a referência ao Diário de um Louco. Mais precisamente nesta passagem. E às vezes tenho medo de que, de um momento para o outro, corram atrás de mim, me agarrem e me levem para o manicômio, como ao Poprichin. E depois aqui nas notas dizia-nos então que Poprichin é herói do conto Diário de um Louco, de Nikolai Gogol, e foi assim que cheguei a esta leitura. Digamos que a referência aqui encontrada na Gaivota de Chekhov foi um bocadinho spoiler, não é? Porque já revela um pouco sobre o destino, sobre aquilo que vai acontecer a Poprichin. No entanto, não estragou a minha leitura. Foi uma leitura belíssima, gostei imenso deste conto. É um conto escrito em formato de diário. Logo por esse fator, estabelece-se aqui uma relação privilegiada, não é? Entre nós e o personagem principal deste conto. Uma relação de maior intimidade, já que estamos a ler o seu diário. E o primeiro sentimento que eu tive em relação a Poprichin foi de enorme simpatia por este personagem. É um personagem solitário que vive sozinho numa pensão muito barata. Ele não tem muito dinheiro, vive com muita dificuldade e é um indivíduo que repete dia após dia, durante vários anos, a mesma rotina, uma rotina de burocracia. Ele é funcionário público de uma repartição, mas é um funcionário que está muito abaixo na escala social. Ele passa enormes dificuldades no que respeita a dinheiro, a sua roupa é poída, não come bem, a pensão é uma pensão que não tem boas condições, a pensão onde vive, e parece não ter mais nada na sua vida a não ser aquele trabalho, um trabalho escravizante, um trabalho monótono e um trabalho onde também não se sente apreciado, onde é constantemente relembrado do seu estatuto social que é praticamente nulo, ele é praticamente inexistente. Então eu senti logo uma enorme simpatia por Poprichin, este indivíduo ali quase que esmagado pela Rússia czarista, não é? Pelo sistema de classes opressor, o que depois acabou por ser dramático dado o desenrolar da história. Não vos vou contar o que se passa nesta história para não estragar a vossa possível futura leitura, mas o nosso personagem entra aqui num declínio psicológico e é um bocadinho angustiante ver como é que ele se vai afundando com o passar do tempo. No entanto, Gogol faz isto com um sentido de humor incrível. Há muitas passagens que levam ao riso, mas quase no mesmo momento em que levam ao riso, dá um aperto no coração, porque estamos a assistir a passagens que, apesar de serem cómicas e de nos fazerem rir, também nos fazem sentir um bocadinho mal, porque estamos aqui a assistir ao declínio do nosso personagem. Pessoalmente, eu adorei ler este conto. Ele é tão, tão curtinho e tão rico. Isto é mesmo um daqueles exemplos de como o conto pode ser uma história de excelência. O que, na minha opinião, é muito mais difícil de fazer do que num romance. Por tudo isto, só vos posso mesmo recomendar esta leitura. Agora, quanto a ligações entre livros, já vos disse que foi Chekhov em A Gaivota que me trouxe até à leitura de Diário de um Louco, mas neste conto não encontrei nenhuma referência literária a outro livro ou a outro autor. Tenho aqui algumas marcações, mas foram por outros motivos. Uma das marcações que eu fiz aqui foi porque, a certa altura, pensei que talvez estivesse a ler a obra errada, apesar de terem dito é a gaivota que Poprichin era o herói deste conto.
porque aqui na página 17 diz assim: vá para casa, Aksenti Ivanovich. Aksenti Ivanovich não é Poprichin, e então eu temi que, apesar das anotações em a gaivota me terem trazido até ao Diário de um Louco, eu estava enganada. Mas estava a gostar tanto do conto que também não me importei muito com isso e continuei. Só já no fim é que surge o nome Poprichin e descubro que o nome completo do nosso personagem é Aksenti Ivanovich Poprichin. Isto dos nomes russos é muito engraçado. Por exemplo, Aksenti Ivanovich Poprichin. Aksenti é o nome próprio do nosso personagem, Poprichin é o apelido, Aksenti Poprichin, e no meio temos Ivanovich, que é o patronímico. Os nomes russos têm esta particularidade de terem um patronímico que é o nome do pai com o sufixo, conforme se é um homem ou se é uma mulher, assim mudam os sufixos acrescentados ao nome do pai. Neste caso, Ivanovich quer dizer que o pai de Poprichin chamava-se Ivan. Se Poprichin fosse uma mulher, seria Ivanovna. Um outro exemplo com o nome de Gogol. Ele é Nikolai Gogol. Nikolai é o nome próprio, Gogol é o apelido, e no meio tem o nome Vasilievich, que quer dizer que o pai dele se chamava Vasily. Temos a autora Svetlana Alexandrovna Alexievich. Svetlana, o nome próprio, Alexievich, o apelido, e Alexandrovna, o patronímico, que indica que o seu pai se chamava Alexander. Bom, isto foi só aqui um pequeno à parte, porque eu achei muita piada a descobrir estas particularidades dos nomes russos e então agora também partilhei aqui convosco. Desculpem se fui um bocadinho aborrecida. Portanto, neste caso, as minhas marcações no livro que são para tirar, porque eu trouxe o livro da biblioteca, como sabem, eu este ano não vou comprar nenhum livro, mas estas marcações não foram marcações de referências literárias, foram curiosidades, foram citações, foram passagens que eu gostei. A única referência a outros livros que existe no texto foi só na introdução. Esta é uma edição da Assírio e Alvim. Esta é a imagem de Nikolai Gogol. E aqui na introdução diz assim: dos 5 contos de Petersburgo de Nikolai Gogol, que nos propusemos editar, traduzidos do original russo, já tinham saído O Nariz e O Capote. O Nariz é um conto que eu também já li, li-o nesta coletânea de contos de autores russos. Foi um conto divertidíssimo de ler sobre um nariz que ganha vida própria. É delicioso este conto também. Também lhe dei 4 estrelas, como também dou a Diário de um Louco. E depois o Capote, que é um conto também que tem muitas semelhanças a este. Temos também um funcionário público, também mais ou menos nas mesmas circunstâncias que Poprichin, mas a história vai se desenrolar de uma outra forma. Eu também gostei muito do Capote, é um conto muito forte, muito bem escrito. Também dei 4 estrelas. Li o Capote quando li A Cidade do Sossego, também de Gogol, e dei 4 estrelas às duas obras. Gostei também muito. E vocês devem estar a pensar: mas dás sempre 4 estrelas a todas as obras de Gogol. Não. Há algumas que eu gostei menos. Houve uma que eu não gostei mesmo, que foi Taras Bulba. Não apreciei essa obra, dei 2 estrelas. E Almas Mortas, que é talvez uma das obras mais faladas do autor, eu também não apreciei muito. Foi uma boa leitura, dei 3 estrelas, mas não fiquei entusiasmada com esse texto. Voltando aqui à introdução, fala nestas duas obras, O Nariz e O Capote, duas obras que eu já li, mas fala nas histórias de São Petersburgo. E eu não conhecia esta designação, que, pelo que eu li agora, agrupa 5 contos de Nikolai Gogol, que são eles: Avenida Nevsky, que eu não li e que ainda não tinha ouvido falar,
Diário de um Louco, que foi lido agora. O Nariz, uma obra que eu já li há alguns anos, que é muito boa e que é uma obra muito importante na história da literatura, não só da literatura russa, mas da literatura mundial, porque esta história de um nariz que ganha vida própria abriu as portas ao realismo mágico e isso é qualquer coisa, não é? Depois o Retrato, que eu também já ouvi falar, mas que não li, e o Capote, que também li, que é um conto muito, muito bom, ao nível aqui do Diário de um Louco e do Nariz. Ora, destas 5 histórias, destes 5 contos de Petersburgo, eu li 3 e gostei muito dos 3. Li o Capote, li o Nariz e li agora Diário de um Louco. Portanto, eu vou deixar a Avenida Nevsky e o Retrato para a minha leitura futura, apesar da referência ser um bocadinho rebuscada, porque é só aqui na introdução que fala destes 5 contos de São Petersburgo ou de Petersburgo, porque se passam lá, nessa cidade, e porque a Assírio e Alvim ia publicar esses 5 contos, mas eu vou deixar estas referências para a minha leitura futura, porque tenho muita curiosidade em saber como serão os outros 2 contos. Tentarei até encontrar uma edição como esta, Contos de Petersburgo, que reúna todos os contos num só livro. E por hoje é tudo. Entretanto, já anoiteceu, tive que ligar aqui mais uma luz. Peço desculpa pela mudança de ambiente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, façam like, subscrevam o canal se ainda não estão subscritos. Votos de muito boas leituras e até ao próximo vídeo.